Olá, seja bem-vindo à AltV, agora abrindo espaço para falar um pouquinho sobre eleições. Nós, neste quadro, temos a preocupação de conversar com você, internauta, sobre tudo aquilo que acontece nesse cenário eleitoral. Já estamos com a eleição aí batendo na porta e há muito o que falar, há muito o que esclarecer, porque eu sempre digo, o importante, o principal é que você, internauta, e você, eleitor, saiba votar. Essa é a minha principal preocupação. E para isso, o nosso objetivo é sempre trazer um representante, um político, um especialista, para falar sobre isso. Nós já conversamos com pré-candidatos, com candidatos, com estudiosos, e hoje eu recebo a figura dele, que fez a sua carreira no direito, foi candidato ao governo do estado de São Paulo, uma experiência única, e vai nos contar sobre isso, e agora é candidato a deputado estadual e, claro, já esteve aqui na bancada da AltV apresentando várias atrações durante muito tempo. Eu falo com o meu amigo Walter Siglione. Seja bem-vindo, Siglione. Olha, eu fico feliz de estar aqui na AltV. Voltando à casa, né? Voltando. Uma casa que sempre tem essa identidade sua, identidade do Alberto Luchetti, e foi pioneira nessa questão de internet. Hoje a gente faz esses lives que tem as redes sociais. Lá atrás... Lá atrás já tinha isso na AltV, conversava com o internauta, tal. Começou no Canal 12 e eu quero agradecer a você, esse carinho que tem comigo, de ser colega nosso, ao Alberto Luchetti, que por intermédio, gostaria de agradecer a minha mãe, Dona Hilda Siglione, que conheceu o Alberto Luchetti e me trouxe essa figura fantástica, que é meu amigo até hoje, e é crítico que nem você, de cobrar da gente, que são os amigos que cobram, que faz a gente crescer. Eu cresci na AltV, muito como apresentador, como jornalista, eu fiquei muito feliz de estar aqui. E falar uma coisa tão séria nesse momento que é essa questão política nossa. Sem dúvida. Aliás, eu abri mencionando a sua carreira no direito, que foi realmente, teve um papel, tem, claro, um peso mais que considerável, mas ressaltando também que você é jornalista, filho de jornalistas, não é mesmo? Ou seja, tem também uma carreira bem sólida e bem formada na comunicação social. É interessante esse negócio de ser filho de... Papai, você sabe que papai foi diretor da Record há muitos anos. Sim. E diretor da Rádio São Paulo. E a mamãe, no tempo da ditadura, na Rádio Marconi. Então, a cobrança sempre é maior, O Luchetti, por exemplo, ele não me atendia como assessor de imprensa, é mais sério, tem que ser, porque no jornalismo no Brasil é que a gente termina contando tudo das mazelas entre Estado, entre política, o que acontece com a população, Certo. E é interessante se ligar esses dois, Papai também fez direito no Largo São Francisco, no tempo de Montoro, mas terminou enveredando pelo jornalismo. Aí a gente terminou indo para o jornalismo também. O meu programa é jurídico, Jurídico, é da área, Siglione, vamos tirar uma curiosidade que certamente você já está um pouco cansado de responder, Mas primeiro, o que faz uma pessoa que sempre esteve ali, sempre conviveu no meio da democracia, entre pessoas, entre intelectuais, jornalismo, cultura, ou seja, você sempre conviveu numa situação um pouquinho avesso à política. E de repente você se torna aí candidato ao governo, agora candidato a deputado, cada vez mais enfronhado em política. O que te levou a isso? Os opostos são uma coisa muito interessante, porque quando fui a primeira vez candidato, a sua pergunta é muito inteligente. Um rapaz da Folha de São Paulo me fez uma pergunta dizendo o que um jornalista que foi porta-voz e presidente interino da Cruz Vermelha briga na OAB com um pai, olha como ele vem informado, que teve 7 Roquetes Pinto, 7 premiações de jornalismo, a mãe teve uma da Abril. O que faz um jornalista daquela época sair candidato a governador? Eu falava, olha, primeiro
aconteceu, não foi uma coisa que eu escolhi. Eu acho que é aí que está o grande segredo. As pessoas vão ser candidato a governador, elas são escolhidas pelo... alguém indica para não sei quem, faz lobby. Eu não, eu fui numa convenção e fui escolhido candidato. E é um choque, porque é uma mega de uma responsabilidade, né? Ser candidato a governador, como eu trabalhava como assessor da OAB, o Rubens Aprobato Machado falou, você está de brincadeira, falecido Rubens agora, amigo do meu pai. O Ives Gandra fez cobrança comigo. Você não pode dar o passo errado. Você representa como comunicação entidades sérias e ele tem o nome do seu pai. Como é que eu virei candidato e agora eu não estudo muito? Então, a sua primeira pergunta, eu digo, fui candidato por voto na convenção, naquele tempo por um outro partido, e depois disso estudei muito, muito e muito. E aí eu tinha que fazer o caminho certo. Cada vez mais, né? Porque o estudo, ele é... Então, me responde, como é que o sujeito quer ser candidato a governador e não ser uma pessoa que passa necessidades para saber o quanto que a mazela do povo tem? Você vai no hospital, o colega nosso que estava aí foi no hospital ontem, ele sentou na cadeirinha de plástico e ficou horas ali esperando o atendimento, que tem dinheiro na gestão pública, você precisa saber disso. O Estado tem quase 27 bilhões de reais e o sujeito fica ali sentado, às vezes com uma pessoa que levou um tiro do lado, porque o policial levou, ou que está bêbada, ou que não tem atendimento, horas sentado ali, horas sem ser atendido. O que levou eu terminar aí por esse caminho? É exatamente a dúvida. Eu, como jornalista, entrava na frente da câmera e dizia assim, aqui não tem assistência, não tem saúde, não tem educação. Agora, como candidato a governador, na época, eu tinha caneta na mão. Queria caneta para mudar essa realidade. Porque eu fui atendido no hospital público, meu filho nasceu no hospital público, eu já fui sequestrado, precisei de policiamento, precisei de segurança pública. E você percebe que a vontade daquele que serve o Estado, a vontade no médico, ele quer fazer, a vontade no policial, no professor. Só que os recursos não são bem empenhados. A gente precisa rever os recursos. A gente precisa rever as pastas e valorizar aqueles que estão ali trabalhando. A máquina pública não deve custar mais do que o possível para atender-nos, entende? O que eu acho interessante, Signore, é que, veja, eu conheço, né, o seu passado, te conheço a sua família, não conheço pessoalmente, mas eu sei do seu histórico. Né? E, claro, não conheço absolutamente nada que venha desabonar a sua conduta. Obrigado. Acho louvável que você tenha esse conhecimento do orçamento, que você, infelizmente, passe por um drama pessoal e que isso o deixa mais próximo dos problemas que a sociedade enfrenta. Mas tem uma coisa que me preocupa, e se você me permite, algo que o Lula disse, uma das poucas coisas que o Lula disse e que eu tenho de tirar o chapéu, é uma vez que ele olhou para a Câmara e disse assim, não se governa o Brasil sozinho. Para você governar o país é necessário uma aliança com Deus e com o diabo. Ele foi muito criticado, foi forte, uma expressão forte, eu digo isso para você. Você tem boa intenção e tem conhecimento, mas qual é o seu respaldo político? Por isso que você é um excelente jornalista. Eu tive essa pergunta no SBT, no debate do SBT, o segundo debate. Como é que o senhor espera governar se o senhor não tem deputados naquele momento? Só um parênteses, na época, até para deixar um pouquinho claro, você foi candidato pelo PRTB, do Levi Fidelis, ao governo estadual, um partido pequeno. Pequeno e só tinha eu. Todo mundo coligava 10 partidos, e eu estava lá, sozinho, um partido. Né? E, evidentemente, tenho aqui que fazer, como quero agradecer, posso falar o nome do partido? Deve, agora? Por favor. O PHS, o Laércio Benco, que está comigo, 2 ex-candidatos a governo no mesmo partido, né? Partido que você é candidato agora, pré-candidato. Pré-candidato, Vou né? deixar bem claro para não ter problema. Isso. Eu sentei, na época, com o Levi, ele não me podou de falar. Olha que interessante. Ele não me podou de falar. Então, eu falei, eu venho candidato, difícil, e fui criticado. Não, eu fui muito criticado, porque como é que você
tem a ousadia de fazer isso, você não vai ganhar. Tá, essa pergunta é séria que você me fez. Eu falei, como é que você vem aqui e você vai governar sem ter apoio político? Bom, naquela época eu pensava assim, eu vou ser o sujeito que vai ter a caneta na mão. Eu estou estudando as pastas, eu vou botar gente adequada nas secretarias. Eu vou fazer o certo, botar o médico na Secretaria da Saúde, botar o educador na Secretaria da Educação, vou botar o gestor de a parte de turismo, na área de turismo, na Faculdade de Turismo. Eu pensei, não, peraí, a gente tem muita gente capacitada no Estado e fora dele. Então, vou achar dentro de uma coalizão partidária, eleito, vamos dizer, se eu fosse eleito, eu sentaria com os partidos sim e falaria assim, eu quero o melhor médico. Eu quero o melhor... Ah, por quê? Porque eu tinha que governar com todo mundo. Agora, depois que passou tudo aquilo e a gente chegou ao 5º lugar, foi um espanto, né? O Brasil estava mudando e eu vivia dizendo, nós precisamos repensar o orçamento público. Você não vota um pelo outro, não vota naquele para aquele não ganhar. Você tem que votar naquele que gosta. Quando a gente passou por aquela etapa, e aí você entra no mundo da política misturada com jornalismo e direito, que é meu lado, né? Eu comecei a criar pontos de apoio e vi realmente como o orçamento público era praticado. E hoje eu posso dizer o seguinte, hoje eu tenho, vamos dizer, gestão com os outros partidos. Eu passei por 2 partidos, conheço pessoas muito boas nos outros partidos, que realmente poderiam estar no governo fazendo alguma coisa séria. Você precisa sim, e o governador sim, eu falei isso na época, o governador governa para o bem e para o mal. Ele tanto governa para o cidadão de bem que está na rua, como governa para o sujeito que está preso. Tem esses 2 lados. Sim. Agora, politicamente, você tem que abrir espaços, eu tenho feito isso bastante, e até te digo, fiz um projeto na área de educação bem pesado agora, com o governo atual, agora mudou, porque era o Nalini, o secretário, mas com conversa, porque o Brasil está mudando, o Brasil é carente de conversa. E partido, para você, um pequeno partido, é muito difícil entrar para governo, porque, inclusive, a lei eleitoral mudou agora e beneficia os grandes partidos. Isso é uma coisa que precisa ser repensada. Mas se entrasse, a gente teria que conversar e rezar mesmo para os 2 lados. Porque como é que você vai conseguir governar se você não conversa com todo mundo? Ou seja, o que você está me dizendo então é que uma vez eleito, essa questão na sua gestão será tratada com diálogo. Tem que ser com diálogo, porque primeiro que você não muda o passado rápido, ele que traz a história. O Brasil tem uma sequência política de bairrismo, né? Tem uma sequência política de coronéis. Isso vem desde o tempo que a gente, né, fez a divisão ali, lá atrás, na antiga república, no Império já tinha isso. Então você tem que conversar com esses núcleos que estão mudando. As pessoas estão envelhecendo, os partidos se multiplicaram. Tem outro detalhe, tem muito partido no Brasil, né? A gente tem 36 partidos, mas 36 para ser aprovado. Né? Não dá. Mas todos são abraçados pelo tal fundo partidário. O fundo partidário é benevolente, né, com todos, né? Eu sou bem especificamente contra. Tem partido recebendo 3 bilhões de reais, tem partido recebendo 1 bilhão de reais. Tem um fato, quando você é candidato a governador, que você tem a liberdade, quando você é homologado candidato, quando você está pré-candidato, você ainda, uma pessoa está ali, né, estou brigando e tal. Homologado a pré-candidato, eu quero que as pessoas entendam quando há homologação disso. Do partido. Quando você é pré-candidato, for homologado pela convenção, você vira um pré-governador. Você pode ser um dos governadores, um dos que vai virar governador. E você tem o direito como candidato e deveria ter o dever de visitar as secretarias. Foi o que eu fiz. Eu fui conhecer o orçamento na prática. Eu não tenho só o papel na mão que o Ives Gandra me passou, que o Rubens Aprobato, o que o Acharada, que são grandes tributaristas, que fizeram o meu plano de governo. Eu fui lá, eu fui no metrô, entendeu? Por que a expansão do metrô não saía? Por que a gente só tem 100 quilômetros de metrô? De quem que é o contrato do metrô? É um contrato do Estado com a Prefeitura? Por que a expansão não acontece na Sabesp? Você teria que fazer uma outra faculdade, praticamente, né? E descobrir o que é o problema. O transporte público é direito do cidadão estabelecido na Constituição, mas é dever da Prefeitura, do município. Então, por que o metrô não sai
da cidade de São Paulo? Por que você não vê metrô em Araraquara, não vê metrô em Campinas? Porque a prefeitura emprestou o contrato para o Estado. Ela tem que prestar, sabe por quê? Porque se ela não atender a população para andar, ela prevarica. Crime de prevaricação. E aí acontece o que aconteceu com a Dilma quando ela não estabeleceu o orçamento público. Ela é passível de impeachment. Então foi importante para a prefeitura na época dividir essa responsabilidade. Como divide agora com a questão do Uber, como divide com os taxistas. Mas tem um detalhe. O metrô carrega, olha só o metrô, 6 milhões de pessoas por dia. A cidade de São Paulo tem 10 milhões. Lembra que a gente conversou outro dia? Se não existisse o metrô, parava São Paulo. É. Porque só em carro tem 8 milhões, são 11 milhões de pessoas. Para pensar, quase um carro por pessoa. Então, por que a expansão do metrô não é feita? Simples. Isso eu posso dizer de boca cheia. O cara que prometer para você que no primeiro ano ele vai realizar tudo, eu vou mudar tudo na educação, eu vou botar transporte, eu vou não sei o quê. Gente, presta atenção, não tem isso. O cara que foi eleito esse ano, ele só vai fazer tudo isso no ano que ele fizer a lei de diretrizes, onde ele assinar o plano de governo dele. É no próximo plano de execução. Então, assim, ele vai ter que fazer tudo que o outro deixou. E o metrô, como a Sabesp, eles não conseguem ultrapassar essa barreira da lei de 4 anos. A expansão do metrô tem que ser para 30 anos. E eu vi o plano de execução, eles têm plano de execução para 30 anos. A expansão hídrica do Estado, olha que coisa absurda. Por que deu crise de água? Porque nós só temos 3 reservatórios. 3. Sabe quantos reservatórios de água o Estado tem? 186. E ninguém trabalha os reservatórios porque não aparece obra de reservatório de canalização. E esgoto que a gente tem lugar, né? Aqui na cidade de São Paulo, perto aqui de Santa Amaro, tem lugar que nem esgoto tem. Aí você se pergunta, não, pô, mas paga esgoto? Não precisa ir longe. Aqui na Serra da Cantareira, aqui, você tem um bairro inteiro que não é canalizado. Não tem saneamento básico, não tem água encanada, do lado do reservatório. O solo é contaminado a 15 metros, a 25 ele pode ser usado e ninguém faz a drenagem do solo. E faltou água por quê? Porque, embora a secretaria tenha dinheiro para isso, ela não fez gestão no orçamento para isso. Mas não tem que ser gestão nessa agora, tem que ser gestão de 20 anos. Então o que a gente tinha que fazer? Eu pensei, vamos mudar a lei orçamentária, vamos mudar a lei do Estado para que adapte essa necessidade básica e estenda no orçamento. Obrigue o gestor público a executar o orçamento até o final. Porque entra o novo presidente, o novo governador e fala, peraí, se é obra do outro eu não vou fazer, acabou. E aí fica a coisa parada, que a gente vê por aí, tudo parado, gastou 180 milhões no negócio. A gente tem aqui uma obra parada que é do monotrilho. E é muito mais barato o monotrilho do que o trem, o metrô. O metrô custa por quilômetro, sem um carro, 438 milhões. O monotrilho é 186 milhões. Por que não faz o monotrilho, gente? O setor de transporte público é uma incógnita, né? A gente sabe muito bem. Aliás, é um setor de grandes interesses, né? Então, quando se tem muito interesse, eu costumo dizer que cachorro que tem muito dono morre de fome. Mas governador muda isso aí. É o cara que caneta. Na Constituição, o governador e o presidente da República manda. Ele manda. Siglione, eu volto à questão. Agora você se candidata à Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo. Uma casa dominada, né, pelo partido do senhor Geraldo Alckmin, né? Então governador, agora governador afastado do Estado de São Paulo, candidato, né, o pré-candidato. Uma casa onde não tivemos nenhuma CPI relevante, muito pelo contrário, tivemos o arquivamento de CPIs importantíssimas, como é o caso da questão do metrô viário, as licitações, da Alstom foi arquivada, da Fundação Casa foi arquivada, ou seja, você tem ali uma situação muito complicada, né? Tem. E como é que você pretende lidar com isso? E ninguém nem sabe quantos tem, né? Outro dia eu fui ver que tem 106 deputados eleitos ali, várias bases. Eu, com todo respeito ao partidarismo, né? Eu acho que partidarismo é importante, mas ele troca só o nome de socialismo para democrático. No fim, tudo estatuto é igual, né?
Tem uma diferença no majoritário para o parlamentar, né? O legislativo. O majoritário, que foi meu caso, o voto é meu, eu que fiz meu voto. Eu brigo, eu não preciso ficar dando justificativa para o partido. Né? Se eu eleito governador, eu faria. Ah, mas ele saiu do partido. Tanto faz. Para mim, que sou uma pessoa do povo, isso eu até falei bastante para o Benco, ele concordou comigo. Né? A ideologia do partido atrapalha no parlamentarismo, não, no legislativo. Ele atrapalha, porque você tem que seguir uma certa regra do partido, conforme vote o partido, você tem que votar pela ideologia e tal. Ali, eu fiz amizades hoje. Eu vou dizer que tem muita coisa que é justa e muita coisa que é injusta. Quem estuda lei e estuda orçamento sabe que tem situações que, por exemplo, que não são do deputado tomar conta, mas ele aprova. Entende? Então, assim, você tem que ter... Respondendo a tua pergunta objetivamente, se eu quiser que uma PL, um projeto de lei passe, e eu gostaria de melhorar algumas coisas na educação, na saúde, eu tenho que olhar para o orçamento público do Estado, chegar, meu colega, senhor deputado, tem aqui, ó, essa lei aqui tem que ser alterada, porque senão tem gente que vai morrer, né? E vamos melhorar um pouquinho aqui essa situação, porque uma hora alguém vai olhar isso aqui e vai pesar pelo seu lado. Vamos mexer com a lei, fazer com que o Estado aprove as leis de forma coerente, né? Porque o orçamento público é para ser respeitado e não ignorado. E aí você tenta conversar com os colegas, e lá, evidentemente, que eles vão tentar fazer lobby para favorecimento próprio. Isso aí a gente... É normal. É normal isso no Estado. É normal. Mas de onde eu vim, que é de casa de lei, e ali a gente teve uma casa do povo, que a Assembleia Legislativa é a casa do povo, a gente tem que olhar para a lei e fazer ela ser executada. O orçamento é para ser respeitado. Né? Se a gente votou orçamento, é uma incoerência. Uma coisa que as pessoas não sabem é o seguinte: o governo do Estado elabora o planejamento do orçamento público em outubro, manda ali, bota na pasta de execução com as secretarias, 29, que hoje é 29, aumentou, aí manda para a Alesp. O presidente da Alesp pega aquela cópia, ele não fica sozinho olhando, ele vai e manda para os deputados. É mentira absoluta que o deputado não sabia que aquele projeto estava sendo feito. Mentira, mentira. O cara sabe o que vai fazer na educação, na saúde, na segurança. Depois ele vem, depois de 4 anos, depois de 2 anos e meio, com as eleições municipais, e fala assim, o governo não faz nada, porque não fez nada na saúde e na educação. Mas ele não tinha um projeto de lei que dizia o que ia fazer, por que ele não cobra aquilo? Não é? Sim. Mas que conversa é essa que o cara não sabe o que ia fazer? Ah, a execução do Estado vem esmiuçado, porque senão não é aprovado, aí acontece o quê? Se o projeto de lei, o orçamento do Estado não entra em execução, o governador para o governo. Foi o que aconteceu com o presidente da República na Dilma. Parou, porque ela não entregou orçamento, entrou o Temer porque ela prevaricou porque não entregou orçamento. Foi por isso que a Dilma caiu. Porque ela não entregou o orçamento dela não estava, ela perdeu a governabilidade e não fez o orçamento público andar. Tanto que o Temer que aprovou o orçamento. Então, se entregue o orçamento, senhores deputados, isso aqui agora, façam a execução da saúde, da educação. Eu, no seu lugar, eu faria até um outro pedido, né? Deputados, estudem o orçamento. Aprendam o que é orçamento. Né? Eu vi PL, projeto de lei, sim. Ali... Desculpa se eu estou me estranhando, mas eu fiquei... Não, mas é verdade. Eu fui tratado de 2 coisas. A educação do Estado de São Paulo tem uma execução de hoje, na minha época, 28 bilhões, atende a 4 milhões de alunos, 4 milhões. E tem 5.600 escolas, então tem um orçamento de 28 bilhões. Tem que saber isso. 3% do ICMS que você dá, e o ICMS é o maior imposto do Estado, é para a educação. Aí eu fui fazer uma PL. Falei, professor Ives Gandra, 3% do nosso ICMS é para a educação. Tem um projeto que está nas farmácias, sabe quando você vai na farmácia, não tem aquela caixinha que você bota, eu quero dar para a entidade tal? Do nota fiscal. Isso. Sim. Previsto em lei. Está dentro da Secretaria da Administração. Professor, eu sei que a educação tem 28 bilhões, mas eu queria destinar objetivamente 3% para a escola que eu escolhesse do bairro. Há a possibilidade de fazer. Então tem projeto que você pode mandar dinheiro para a escola para executar a reforminha da quadra. Não precisa ficar passando chapéu ali, entendeu? O dirigente regional não precisa ficar passando chapéu para o secretário. Mas por que você acha que esse dinheiro não chega na escola? Porque eu olhei uma coisa no orçamento público, é bem interessante. Eu estudo bastante o orçamento. Tem ressocialização de preso na área de penitenciária, a educação recebe dinheiro para a escola, mas aí na execução não tem. Primeiro,
Você tem que ter mais olhar clínico na volta do dinheiro. Os governos municipais, eles têm um relatório de custeio mensal. Quando você manda o plano de execução do Estado para a Secretaria, ela manda fazer a execução no pagamento, essa volta não é rápida dessa informação, não é equânime. Aqui eu gastei para comprar tantos lápis nessa escola, aqui eu gastei para comprar tantos lápis nessa escola, aqui 1 milhão, aqui 1 milhão, né? Aqui eu usei todos os lápis? Não. O que o orçamento fala? Não usei todos os lápis, sei lá, 2 mil lápis. Então é menos. Essa escola não comunica que usou porque ela quer ficar com dinheiro aqui, dá para entender? Porque se eu falar que aqui usou menos, a lei manda eu devolver o dinheiro. E o que esse dirigente faz aqui? Não, vou segurar um pouco, senão vou perder o orçamento, não sei o que acontece amanhã. É aqui que está o erro. É aqui que a coisa começa a acontecer errado. Aqui que compra remédio a mais, aqui que compra lápis a mais, livro errado, aqui começa a ter desvio de dinheiro. Quando você não olha para a volta do dinheiro que está sendo gasto, há problema de corrupção. Porque eu não olho se eu estou não usando o dinheiro que eu destinei. Falta uma fiscalização? Total. E a fiscalização... Um acompanhamento? Mas a gestão pública, para quem não entende e olha o orçamento, diz assim, o cidadão tem o direito e o dever de cobrar. Eu acho que aí nós juntamos, no seu caso, a fome com a vontade de comer, né? Porque pelo que você fala, eu fico pensando aqui, mas qual é a função do Tribunal de Contas do Estado? Então... Né? Será que precisa também de uma reformulação? Mas o tribunal é regulatório. Eu acho que esse tempo que eu tive com a OAB, eu entendi como é que funciona a lei. A lei ela é muito boa, nossa legislação é fantástica, só que assim, ela abre espaço, às vezes, para desinformação, e aí, sabe aquela história, quem tem um olho sai de cego? Né? O Tribunal de Contas ele é regulatório, ele não é fiscalizador. Ele vê o orçamento e fala assim, olha, o orçamento agora do Estado de São Paulo... Deveria, né? Então, mas ele não tem essa função, a gente precisa criar. Quem cria? A Assembleia Legislativa. Porque como é que ele vai regular uma situação onde ele... Quem faz a função de regular, olhar muito a gestão pública é o Ministério Público hoje. Né? Ele tem olhar para o idoso, ele tem olhar para a saúde, para a educação, tem planos para isso. Mas a grande verdade é que eu acho que o cidadão tem que começar a olhar no hospital e começar a entender o que ele está votando e para onde está votando. Né? O que, por exemplo, um deputado estadual faz? Ele vai ele dá hospital na cidade e tal, ele faz segurança dos guardas municipais, ele olha para isso, não, a GCM, não. Então, você tem que votar o cara e o cara tem que ser especializado na coisa. Não é assim, estou chegando porque eu represento a classe dos operários peraí, deixa eu ver. Não dá mais tempo, a gente não tem mais tempo para perder nisso, porque dinheiro tem, e tem bastante. O que a gente está começando a ver no Brasil... Na minha época, o nosso orçamento do Estado era 287 bilhões. A arrecadação caiu e hoje só tem 202 bilhões. Olha, caiu 80 bilhões. Caíram 80 bilhão. O governo federal tem 3 trilhões de orçamento. Com toda a operação da Lava Jato, tudo que o Moro mostrou, a gente está com quase um desvio. Olha só que absurdo, é tanto número. Tem quase 1 trilhão de desvio de dinheiro. Falta de governança, das 44 ações da Lava Jato, pegaram caminhões de dinheiro. Por quê? Porque o brasileiro... Chegamos ao desplante para um senhor parlamentar ter um apartamento 56 milhões. Sabe quanto custa uma casa própria, uma casinha popularzinha para fazer? A gente está falando de déficit de moradia. Tinha um estudo na minha época que dava para fazer por 67 mil reais uma casinha. O cara tinha 56 milhões num apartamento. E vem da onde esse dinheiro? Vem da inoperância, da falta do olhar clínico para a gestão pública. Gestão pública não é gestão particular, não é gestão de empresa, não afere lucro, ela bate a conta para que você tenha saúde, educação, segurança. Eu não sei se eu estou muito esquentado na discussão, mas falta o brasileiro olhar e falar, não, eu vou escolher o cara que está estudando, não sou eu, pode ser um amigo seu, você, uma pessoa que olha, não vai acontecer mais, que nem o colega falou, dele ficar horas sentado ali no hospital. As pessoas do hospital ganham mal, se atende mal, e ninguém vai aferir se ele foi atendido ou não direito, então vai ficar tudo na mesma. Aí reina uma total
um total descaso com tudo. É o mesmo caso da gente andar na rua, e eu fui trabalhar dentro da Cracolândia, olhar quem está lá dentro, olhar quem usa droga, aquela pessoa não quer que você olhe para ela e você não finge que não vê aquela pessoa. Porque o problema é tão sério que ele não vai resolver, ninguém vai resolver, que usa, e você não quer resolver o problema dele. E ali, uma hora, daqui a uns dias, um filho seu está ali sentado. Esse é o grande problema. Está na hora da gente se incomodar um pouco. Agora, por que que na eleição o pessoal pensa em ir lá votar e depois encher a carinha, entendeu? Eu acho que aí voltamos a uma questão muito importante, né? As pessoas não sabem votar. Essa é uma grande verdade. Eu já presenciei situações onde eu na fila ali para votar e duas moças, duas jovens na minha frente, e uma olhou para ela e falou assim, eu vou votar em fulano. Mas por que você vai votar em fulano? Porque ele não vai perder. Então. Aí eu tentei assim, achar um sentido naquela lógica, né? E cheguei à conclusão de que, de fato, as pessoas não sabem votar. Então você tá difícil. Eu diria a você que é difícil ser candidato nos dias de hoje. Porque as pessoas não sabem votar, os parlamentares não sabem legislar. Onde nós vamos parar, né? Mas a máquina, por exemplo, você vai ali na Assembleia, estou falando conhecimento de causa agora, né? Você vai na Assembleia, não vou falar o nome da pessoa, tem uma pessoa lá em cima, uma pessoa que recebe as PLs, os projetos parlamentares. Eu perguntei para ele, porque eu estava com um projeto de execução na guarda compartilhada, que é uma lei federal, que eu queria dar auxílio à guarda, à pessoa que separava, um auxílio dentro do Estado que tem no Judiciário. Eu perguntei quais são os projetos que tem aí para ressocializar essa família que ficou diferente, porque hoje 70% das famílias são separadas. E eu falei, qual é o projeto que tem? Ele falou, doutor, tem uma PL aqui de uma folha, um projeto de lei de uma folha, que o governador vetou, que diz isso aqui, e dizia uns impropérios até. O sujeito escreveu uma folha, um parlamentar, não vou citar o nome nem o partido, que ele não entendia o que era uma separação. Então falta um olhar muito pontual, botar dentro do gabinete do parlamentar, onde eu estou querendo ir, e se eu for, no meu vai ter médico, vai ter advogado, entendeu? Que é para entender o problema da pessoa, para isso que o Estado paga, e paga bem as pessoas que ficam lá dentro. Só não põe jornalista, tá? Por favor. E jornalista precisa também. Jornalista precisa porque a gente precisa dar... Entenda, vocês dão poder para o parlamentar e para o candidato eleito, e ele está ali para servir os outros, é muito bem pago. É muito bem pago. Dá para trabalhar bem e trabalhar com segurança e fazer o que é certo, dentro de trabalhar para o povo, trazendo lei, olhando o orçamento que o governo do Estado manda, fazendo executar, para isso que os senhores estão ali. E é para isso que a gente tem que trabalhar. Sim, o nosso tempo é curto. E claro que a gente fica... Ficaríamos horas, não, ficaríamos horas. Estou com muita cara de político. Você está com um discurso de, você está, daqui a pouco, vote em mim, né? Vote em mim. O pior é pedir voto, eu acho. Mas eu não posso deixar, né, de encerrar esse nosso bate-papo, pedindo para que você faça uma rápida análise dessa conjuntura política que nós passamos, né? Você tem um ex-presidente na cadeia, você tem um ex-governador na cadeia, né? Você tem parlamentares respondendo a processos gravíssimos. Você tem o caso, citou aí, do senhor Gedel Vieira Lima, com 51 milhões, onde não se pode, não se sabe, não se explica a procedência desse dinheiro. Aí você tem a população claramente confusa. Você tem um candidato que se julga, né, de extrema direita cada vez mais ascendendo nas pesquisas, ao mesmo tempo em que você também tem um presidente preso que continua com um eleitorado considerável. A cabeça do eleitor está muito confusa. Qual é a sua análise disso tudo? Eu tenho certeza absoluta, para citar, as leis de um país, elas foram feitas para ser respeitadas. O presidente que agora está preso deveria sim perder os direitos políticos, eles ainda estão sendo questionados, está em primeiro lugar. Mas ele não respeitou a lei, como eu e você, está sofrendo uma sanção de ser um cidadão comum. Não deveria estar aí tentando ser votado, andando na frente.
muito da direita, eu que já fiz exército, entendo que o militarismo é muito louvável, é muito sério, mas militar e polícia, eles rezam a lei, entendeu? Um sistema que a mamãe passou na ditadura ali, brigando na ditadura para ter um país mais aberto, não pode retroceder, né? Então, muito à direita, militar, nem o militar que é o militarismo. Os tempos são outros, né? É outro, a internet e tal. Então, isso é uma história que estão tentando colocar. A gente tem pessoas que estão envolvidas nesse esquema de lavagem de dinheiro. Análise assim, pontual. É uma vergonha para o país a gente ter isso. O general falou, eu falo para você, eu já fui militar, ele falou que a gente tem que ter orgulho e tem que zelar pelo nosso país, né? Zelar por ser brasileiro, um país maravilhoso, com muita circunstância em tudo, e a gente aí está discutindo gente que efetivamente na polícia, está aí problema na Polícia Federal, está com polícia, onde tem fogo, onde tem a fumacinha tem fogo. Foguinho. Então vamos começar a limar isso. O brasileiro bota a cabeça num lugar e olha ali, tem condição de entrar para trabalhar? Tem conhecimento para isso? Porque o cara está lá que é candidato não quer dizer que ele é Deus, entendeu? É igual, olha, eu fui candidato a governador e eu estou aqui. Ele não é Deus. Agora, a gente pode errar, eu e você, qualquer um, quando dá poder para essa pessoa, empossou ela do poder, aí vai pagar a amarga conta de ter escolhido errado. Eu tenho fé que o brasileiro, que essa juventude, eu estou com 50 anos, eu quero ver um país melhor para minha filha, e eu não quero pensar como muito brasileiro está pensando. Apesar do país ter um dinheirão, e está mostrando que tem dinheiro, a gente tem altos índices de criminalidade, tem o mais alto índice de corrupção do país. Por quê? Porque a gente está trabalhando de uma forma de não pensar no futuro, pensa só no agora, vou pensar para frente. Essa conjuntura política está aí, é o reflexo do que é a sociedade. Eu fui no Obama. Eu acho que tem que ser objetivo nas coisas. Estou aprendendo isso, né? Eu falo bastante, mas estou sendo... Eu vi o Obama ser perguntado, o que você acha da corrupção no Brasil? O Obama respondeu uma palavra só. Ele falou, o povo tem o líder que ele escolhe. E virou a cara e continuou a entrevista. Foi bem objetivo. A gente precisa escolher um líder agora. Com esse cenário que está, escolhe o que... Não é o que menos importa. Escolhe o que saiba fazer, estuda. Se não, tem um jeitinho. Sabe qual é o jeitinho que não escolhe ninguém? Que ninguém fala? Eu tenho algumas fórmulas aí. Mas... Tem uma fórmula na urna, discutível, urna. Eu vou ensinar, mas as pessoas precisam aprender. Quando você não acredita em nenhum nem no outro, é só botar ali 000, pronto, anulou. É um direito. É um direito da pessoa. Eu não defendo, mas é um direito. É um direito. Sim. Pode ser que seja convocada uma outra eleição. Agora, no meio de tanto brasileiro bom que está aí se propondo, porque hoje ser candidato é uma luta, escolhe um bom que você conheça, pô, um bom. Eu costumo dizer assim, né? Veja o passado do seu candidato, né? A internet está para isso. O passado é o que conta, né? O passado, olha, o presente está aí, o futuro a Deus pertence, né? Posso falar que tem uma saída que eu aprendi, que eu gostei das crianças, trabalhei com criança agora, para educação. O futuro está na educação. Seja educado, escolha bem, estude, faz parte da educação, que você vai achar o caminho para ter um futuro melhor, teus filhos ter um lugar melhor para viver, que o Brasil é maravilhoso para viver, mas sem toda essa história de transição horrível que a gente está passando, vergonha de tanta corrupção que tem. Nós conversamos com o Walter Siglioni, grande amigo, advogado, jornalista e outras cositas que ele nem me falou o que é, mas eu sei que é. Mas, enfim, conversando conosco um pouquinho nesse bate-papo, né, sobre eleição, sobre legislativo, sobre executivo. Ainda há muito o que ser dito, há muito o que se falar. Eu quero poder contar com você outras vezes para a gente continuar esse bate-papo. Eu acho que é um bate-papo que serve exatamente para dar uma luz ao eleitor, né, que de fato está perdido, não sabe para que lado correr, não sabe para onde ir, sabe que tem que votar, mas não sabe como, né? Você foi um anjo de abrir espaço para mim, você e o Luquete. Eu tenho discutido as pastas na rede social, falo assim, a gente sabe quanto custa a educação? Custa tanto, usa para isso. Eu peguei as 29 pastas, estou destrinchando ali, tem uns colegas que não vão achar muito bom, mas é importante. E todo mundo pode ver. Entra na internet e coloca lei de diretrizes do Estado, você vai ver o que gasta, o que não tem. Pelo menos você sabe o que está escrito ali e pode cobrar quando aquele sujeito for na televisão e fala, eu vou fazer isso. Aonde que ele vai fazer? Vê se está lá escrito. Siglioni, mais uma vez, obrigado a você. Sucesso. Obrigado. Olha, eu agradeço muito vocês.
ao jornalismo da UTV, pioneiro nessa questão de internet, e a gente tem que saber de onde vem para saber para onde vai. Meus pais fizeram entender isso e eu vim da UTV. A UTV me mostrou como é que faz essa interatividade, o jornalismo puro, na era nova, que foi a era que o Luquete pegou, que vocês abriram, que é falar com internet, novo mundo, aí os youtubers. Que tá aí, né? Foi uma grande sacada e a gente tá aí, o futuro tá aqui. E se exemplos da UTV funcionam, também tem exemplo no Brasil para funcionar com gente boa. Gente, obrigado pelo carinho, obrigado pela atenção. Toda semana eu prometo trazer aqui na UTV alguém que possa falar, né, um pouquinho mais sobre esse cenário político brasileiro, falar sobre política, sobre candidatura, sobre eleição. Hoje recebemos aqui o pré-candidato, né, Walter Siglione, é deputado estadual pelo PHS. PHS, o bem, conhece o bem, amigo. E você fica conhecendo, então, mais uma figura neste grande cenário que é o cenário da nossa política. Continue conosco, acompanhe nossa programação, altv.com.br ou também nas redes sociais. Beijo para todo mundo, até daqui a pouco.